Esse programa é uma produção independente. Todas as opiniões são de inteira responsabilidade dos profissionais envolvidos e entrevistados. Magrela, camelo, trator, biciclete, anacleta, Olívia Palito, bicicleta. Se é assim que você chama a sua amiga bicicleta, você veio para o programa certo. B-C-C-L-T-A, sou tua amiga bicicleta. Bicicleta na cultura. O uso da bicicleta no deslocamento de pessoas, contribuindo para o desenvolvimento de cidades mais humanas, seguras e amigáveis. Vem pedalar com a gente. Bicicleta na cultura. Seu estilo de vida. Apresentação José Carlos Armelin. Olá, esse é o programa Bicicleta na Cultura. O meu, o seu e o nosso. Para a gente lembrar, semana passada fizemos uma entrevista com o integrante do Pedale CBO falando sobre a importância da cartilha do ciclista. É isso mesmo. Santa Bárbara do Oeste é inovadora e lançou uma cartilha do ciclista no mês de abril. E nela fala toda a questão de segurança da bicicleta. Mas tinha um capítulo lá que falava sobre rastros silvestres. E resolvemos chamar a equipe que fez todo esse trabalho de levantamento rastros silvestres. E quem está aqui para nos explicar melhor são os alunos do SESI de Santa Bárbara. Nós temos a Mariana Monaro, nós temos o João Pedro Rodrigues, 25, e a professora Érica Inácio. Mário, obrigado por ter atendido nosso convite. Obrigada. João, obrigado. Obrigado, eu. Professora Érica, obrigado por ter trazido os alunos aqui. Eu que agradeço, muito obrigada. Isso. Olha só, vocês são estudantes do SESI. Conta para nós qual é a série de vocês. Bom, eu atualmente estou estudando no Cotil, mas a gente iniciou ano passado, quando eu ainda estava no SESI. E quando a gente estava no 9º ano, agora a gente está no 1º ano do ensino médio. Ah, ótimo. Então a gente está falando de algo que foi construído no passado, que os resultados estão sendo colhidos agora e vai ser colhido por muito tempo, né? Eu queria saber, vocês escreveram o projeto e vocês pedalam? Como é que é a vida de vocês? Vocês usam bicicleta como deslocamento? De vez em quando eu gosto de ficar andando de bicicleta para aliviar um pouco a cabeça de estudo, essas coisas. Só que atualmente eu dei meio que uma parada nessa pandemia. A bicicleta é ótima para trazer boas ideias, né? Sim, sim. Muito bem, vamos lá. As nossas primeira pergunta para vocês. Aí vocês escolhem quem que responde, fica assim bem tranquilo, né? Como surgiu a ideia do projeto Rastro Silvestre? Vocês estavam caminhando numa praça, acordaram de manhã inspirado? Como é que nasceu essa ideia? Como é que veio a primeira luz? Quem teve a primeira luz e pode contar para nós? Bom, o projeto ele surgiu a partir de quando começou a pandemia, que a gente observou que tinha aumentado assim a população de ciclistas, né? Porque eles começaram a buscar mesmo essa prática como forma de ocupar a cabeça. Então, nós pensamos nessas áreas rurais, que elas poderiam estar sendo mais utilizadas por justamente não ter uma circulação grande de pessoas. Então, nós pensamos na vida que existe também nessas áreas, né, da fauna e tudo mais, e como esse aumento da circulação de ciclistas poderia afetar a vida tanto dos animais quanto dos próprios ciclistas. Então, a partir disso, nós pensamos em como criar um meio que mantesse esse equilíbrio entre a relação do ciclista e do ambiente. É bem interessante você falar disso, né? Porque a bicicleta é uma máquina, né, de deslocamento que causa um impacto ambiental muito pequeno, né? Mas ao adentrar numa área rural, né, que foi a preocupação de vocês, sim, ela pode incomodar essa vida silvestre. E foi muito bem lembrado de trazer esse tema. E você, João, qual que é a sua sensação dessa participação do projeto? Como é que foi a sua contribuição? Eu ajudei bastante na parte gráfica do projeto. Quase
quase todas as partes que envolvia essa parte gráfica em si, eu trabalhei e eu gostei muito, que eu acabei aprendendo muita coisa dentro desse projeto. O interessante é que você, que agora já está no primeiro ano do segundo grau, né? Você começou a descobrir que o seu talento para arte gráfica tinha uma aplicação e resolve, né? Sim, e você enxerga no futuro que você vai trabalhar com isso? Eu quero muito trabalhar com isso, que é uma área que eu gostei bastante e eu não quero soltar. Porque a comunicação é importante. Não basta ter um bom projeto, mas tem que saber comunicar. E eu sei que quem recebeu o projeto de vocês foi a professora Érica Inácio, que está aqui conosco, é a professora do SESI. Por favor, se apresente e diga como é que você recebeu esse projeto e como é que você apostou que isso realmente tivesse um bom desdobramento. Então, eu sou a Érica, eu sou professora de língua portuguesa, trabalho com o eixo, né, integrador na rede SESI de ensino, há mais de 12 anos. E dentro dessa proposta do trabalho com projetos, nós tínhamos um tema, né? A minha cidade, ela precisa do quê? Minha cidade tem fome de quê? E foi aí que essa equipe trouxe para mim essa questão de trabalhar a ideia da bicicleta com a ideia da sustentabilidade e do meio ambiente. E eu fui muito receptiva, uma vez que também gosto de participar de pedaladas, e frequento muito a zona rural também, né? Nós temos um sítio no Santo Antônio do Sapezeiro e quando eles trouxeram essa hipótese e esse problema, nós desenvolvemos aí as pesquisas de campo e tudo mais e pudemos ver que o trabalho realmente tinha futuro e um futuro promissor e ainda mais, né, envolvendo essa relação harmônica entre natureza e ser humano. Foi muito bom, né, trabalhar com o projeto e ele vai ainda ganhar mais força, se Deus quiser, esse ano. Eu vejo algo muito interessante que aconteceu ano passado, né? O Pedala SBO, que foi a instituição que começou a dar o pontapé inicial para a cartilha do ciclista, né? Que a gente entrevistou na semana passada, eles tinham esse vácuo, né? Eles não sabiam como tratar esse assunto raças silvestres, né? Na verdade, eles nem chamavam de raças silvestres. Eles encontraram uma lacuna que era exatamente essa convivência. Como é que ia ser a convivência com esse monte de ciclista na área rural? Como é que ia cuidar disso? E de repente, do nada, a professora Érica ligou para o Pedala SBO. Isso foi um ganho assim excelente. Exatamente. E o que mais foi bacana foi essas parcerias que nós estabelecemos, né? Contar com a comunidade do Pedala SBO foi primordial para o desenvolvimento do projeto. A gente contou também com a parceria da Secretaria de Cultura, né? E também do meio ambiente. O Fábio Diniz, que é o biólogo, ele colaborou bastante na coleta de dados, fez lives com os alunos, o Armelin também participou aí das lives e trouxe toda a experiência para dentro do projeto. Então isso pode articular todos os diferentes conhecimentos das diferentes visões de cada um, né? Para que o projeto fosse crescendo cada vez mais. E vai crescer muito mais, né? E você, professor, acaba falando que sozinho não fazemos nada, né? Porque nós estamos aqui olhando mais para João e Mari, né? Estamos olhando para o futuro, mas embaixo dele tem muita gente, né? Muita gente, os professores. E você aí que está pensando num belo projeto, tem uma boa ideia, saiba que você precisa de estrutura, né? E aí tem os órgãos públicos que você pode procurar e aí se entenda com o seu professor, né? Olha aí, Mari e João. Vocês imaginavam que a ideia de vocês que brotou lá no Raça Silvestre fosse parar numa cartilha do ciclista? Nossa, não. Assim, no início a gente estava buscando mesmo uma forma que a gente pudesse passar esse meio de conscientização para a população. Então, a gente buscou parcerias, mas nunca que a gente imaginava que a gente ia ter um espaço tão exclusivo assim, né? Qual foi a surpresa sua, João? Cara, eu concordo totalmente com o que a Mari falou. Pra mim foi algo que eu nunca pensei que a gente ficaria, tipo, num lugar tão alto como a cartilha do ciclista no Pedala SBO. E olha só, vocês estão falando do lado de vocês. Vocês não imaginam como é que o pessoal do Pedala SBO pedalava, né? Por conta de ter chegado esse complemento na planilha aí. Então, foi uma troca bem justa aí, né? Antes do projeto de vocês parar numa cartilha, porque ela foi impressa e divulgada agora no dia 15
de abril, que foi o Dia Internacional do Ciclista. Então, antes disso, vocês tiveram participações de premiação. Conta um pouquinho para mim. Eu sei que foram 2 prêmios, né? Sim. Então, eu vou pedir para o João contar sobre um prêmio e a Mari contar sobre o outro, né? Acho que começou primeiro, né? A gente começou com a 3M, que foi uma feira de ciências de São Paulo, que a gente concorreu na área de biologia, não foi? E infelizmente nós não conseguimos pegar uma colocação muito boa, só que o importante é nós tentou. João, eu digo para você, se você conseguiu participar é porque foi merecedor, né? Então já conta aí como vitória. Oi, Mari. Então, e a última que nós participamos, nós também fomos finalistas na FEBRACE, né, que é a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, que, assim, ela é em nível nacional, então dá para perceber, assim, a importância, a relevância que o nosso projeto teve, né? E tanto que embora vocês não tenham levado um pódio, né? Porque todo mundo espera por pódio. E não tem que ser assim a vida, não. Cada degrau que a gente sobe já é um grande degrau, né? E vocês tiveram a surpresa da bolsa, né? Conta sobre a bolsa. Ah, sim. É algo realmente que a gente não estava esperando, porque na colocação mesmo da feira, a gente não teve, assim, um bom resultado, assim. Mas as bolsas realmente foi algo que motivou a gente a estar aí conseguindo completar a segunda fase do nosso projeto. É porque qualquer projeto não é de imediato, né? Muitas vezes a gente é jovenzinho, né? Eu já fui jovem faz tempo, viu? E a gente tem uma pressa danada que as coisas aconteçam, né? Mas as coisas que aconteçam grandiosamente, elas sobem degrau a degrau. Como vocês querem que as pessoas utilizem a cartilha, principalmente no capítulo Raça Silvestre? O que você espera desse pessoal que está indo para a zona rural? Como é que você quer que eles olhem com carinho esse capítulo de vocês? Como é que você quer que eles usem? Eu quero que eles usem a nossa cartilha como uma forma de ajudar eles caso necessitam, porque nela tem várias informações úteis de o que fazer caso você acabe encontrando algum animal ou você acabe encontrando algum lixo ou até mesmo incêndios florestais, que acontece bastante, e o que você fazer. E eu quero que eles usem isso como uma forma de ajudar eles. Sim, e o capítulo Rastros Silvestres, além dele proporcionar toda essa orientação ao ciclista, desperta também a curiosidade nele, né, de conhecer sobre os seres vivos que também convivem ali no mesmo ambiente. Isso. Vocês sabem que o fato de Santa Bárbara estar sendo inovadora na cartilha, né? Na verdade, a cartilha, só para o pessoal falar para vocês, né? Nós começamos com o modelo que é nacional, né? Que é feito pelo Departamento de Trânsito Nacional. Olhamos um pouco sobre uma cartilha que tem em São José dos Campos, mas a grande diferencial é particularizar a conversa para a nossa região. E nenhuma das cartilhas falava sobre convivência com raça silvestre. E isso é inovador na cartilha. E vocês vão carregar um peso leve, vamos chamar, que provavelmente essa cartilha vire referência no Brasil todo. Como é que vocês imaginam daqui 15 anos alguém ainda chamando vocês para entrevistar porque alguém fez essa cartilha lá em Manaus, por exemplo? Nossa, vai ser algo assim, realmente, não sei nem explicar, porque a gente não imaginava realmente que teria uma proporção desse tamanho o nosso projeto. Então é uma coisa assim que a gente está muito realizado de estar acontecendo. Tá vendo, professora, como nosso trabalho, eu também sou professor, né? Como é que o nosso trabalho em sala de aula é amplificado. Aliás, a gente trabalha assim na aula, né, professora? A gente trabalha para que quem seja os vencedores não sejamos nós, professores, mas os nossos alunos. Qual é a sua alegria dos alunos estarem com essa conquista? Olha, vê-los protagonizar a aprendizagem com tamanha autonomia é muito gratificante. A proposta é essa mesmo, né? Quando a gente insere o trabalho com o eixo integrador, eles devem envolver as diferentes disciplinas, português, matemática, história, geografia, ciências. E eles fizeram isso muito bem. Nós contamos com parcerias de outros profissionais de dentro da escola, né?
E a partir do momento que o aluno trabalha em equipe, também há um grande ganho para esses jovens, que tem que aprender a ouvir o outro, a discutir e chegar num consenso, em uma ideia. E durante a pandemia, nós tivemos muitos desafios, né? No ano de 2020 foi um ano atípico, e foi onde eu imaginei, nossa, e agora? Como que nós vamos trabalhar com projetos? Fazem mais de 10 anos que eu desenvolvo projetos, e aí eu falei, como que eu vou desenvolver projetos através do computador somente? Foi aí que eu vi que o caminho também foi assim, um caminho de flores, né? Nós colhemos os frutos, estamos colhendo essas flores, esses frutos desse trabalho, que foi um desafio muito grande. A gente se comunicou muito por streaming, né? As reuniões online, toda essa tecnologia ajudou bastante, e vê-los falando tão bem, trabalhando essa parte da oralidade, da comunicação oral, tão aguçada assim, também é muito gratificante. Eles são meus alunos desde o 6º ano, né, do ensino fundamental. Então foram alunos meus por 4 anos, como se fossem filhos, né? A gente vê crescendo, tem um carinho, um amor imenso por aquilo que a gente faz. Então, fomentar a pesquisa dentro da escola, fazê-los investigar e torná-los cientistas, né? Que é essa a nossa proposta aí, pelo menos aprender, não só buscar uma pergunta e depois uma resposta rasa. Ir a fundo é muito importante. Eu acredito que eles levem isso para a vida deles, né? Com certeza, serve de exemplo na família, para os amigos, nas escolas que eles estavam, SESI, agora no Cotil. E você, João, está na qual escola mesmo? Eu ainda continuei no SESI. Ah, continua no SESI. Ótimo. Vocês... Ah, não, tem uma pergunta 4 aqui. Como o tema mobilidade ativa, que é aquela mobilidade feita a pé ou bicicleta, é tratado na escola atualmente? Pode falar do SESI ou Cotil. Como é que o pessoal está falando sobre esse assunto? Eu quero saber como é que o pessoal trata esse assunto lá em sala de aula. Bom, essa questão da mobilidade ativa na escola, ele é tratado assim como uma proposta para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né, por exigir um maior esforço físico do que se estivesse andando de carro, por exemplo, e também pela questão que contribui muito para o meio ambiente. E aí, João, alguma coisa a completar? Não. É isso aí. Vamos lá, outra pergunta. Vocês já têm em mente um outro projeto? Bom, no momento não, porque nós estamos focados agora em seguir com a segunda fase do Rastros Silvestres. O que seria a segunda fase? Quer falar? A segunda fase agora nós está querendo produzir um aplicativo de celular que possa orientar o ciclista nas horas de suas caminhadas. Então, logo, esse projeto, na verdade, é desdobramento, né? Vocês já estão fazendo uma versão plus da que vocês já têm, né? Isso para que fique bem, o projeto fique mais equilibrado. É isso mesmo, tem que fazer algo bem feito mesmo. Que profissão vocês imaginam no futuro? Eu imagino ir para uma parte mais gráfica em si, que é uma área que, após o Rastros Silvestres, eu descobri que eu gosto muito. Ou também marketing digital, que eu acho que é uma outra área que eu gostaria muito de ir também. Então você vai ser o comunicador das boas ideias. Digamos assim. E aí, Mari, o que você imagina no futuro para você? Bom, eu ainda estou muito incerta disso, mas eu me interesso bastante por essa questão da preservação e área ambiental, então acho que seria muito interessante se eu trabalhasse com isso, que inclusive é muito presente isso no nosso projeto, né? Sim, é bastante presente. Tem uma pergunta que a professora Érica, ela falou do lado do professor, mas eu quero ouvir do lado de vocês jovens, né? Como a sua formação atual, que é aquela que você passou pelo SESI, vai contribuir para o sucesso da sua profissão no futuro? Como é que toda a passagem que vocês tiveram no SESI, que estão no SESI no caso do João, isso vai contribuir na projeção de vocês como profissional no futuro? Bom, a escola, porque além dela passar todo o conhecimento, ela também nos mostra essas
áreas de atuação, né, que a gente pode trabalhar. Agora também com o projeto, que a gente teve toda essa preparação. Então, é realmente um direcionamento para a gente escolher de verdade o que a gente quer fazer. Pelo menos para mim, a escola foi muito boa, principalmente ano passado, que como não conseguia fazer muitas atividades em papel para entregar, a gente usou muito o computador. E muitas atividades de artes, eu tive que utilizar programas digitais e fazer meio que uma gráfica de todas as atividades. E isso me ajudou muito e pode me ajudar muito no futuro com o que eu quero fazer. Olha, eu sei que vocês são os entrevistados, mas às vezes eu não me contenho em fazer comentários, né? Então a gente vê de um outro lado um monte de gente reclamando por estar em casa e não conseguir estudar, e vocês trazem um exemplo que acharam uma brecha que até melhorou o formato, né? Então a criatividade é algo que tem que estar no nosso dia, essa reconstrução, renovação, né? Poxa, eu fiquei muito contente com a sua resposta, João. Pergunta para vocês, né? Como vocês veem o mundo em 2030? Vamos até marcar um encontro aqui em 2030. Como é que vocês vão ver? O que vocês imaginam? Como vai ser a questão da mobilidade das pessoas? Como é que as pessoas vão ir e vir em 2030? Imagina nós sentados aqui. Hoje o que a gente está vendo? Vamos descrever para o público. A gente está vendo um monte de gente passando de carro, alguns de bicicleta e alguns a pés, né? Como é que você imagina que vai ser esses deslocamentos? Como é que vocês imaginam? Eu acho que em 2030 vai diminuir o uso do carro. Não muito, porque o carro ele ainda é uma ferramenta muito útil para se locomover. E eu acho que a população vai começar a usar mais veículos como bicicleta, a pé, esses veículos mais ativo, né? Isso, ativos. Você, Mari, o que a tua mente enxerga? Bom, eu acho que 2030 está mais perto do que a gente imagina. Então, como a evolução assim da tecnologia, ela está cada vez mais presente. Então, só não saberia dizer, né, se vai evoluir pros carros mesmo, né? Se vai ter mais carros e vai diminuir, por exemplo, as bicicletas e locomoção a pé, ou se vai aumentar por assim, as pessoas terem realmente se preocupado mais com a própria saúde e com o meio ambiente e assim tá utilizando esses meios de locomoção ativa. É sempre bom ouvir essa opinião de vocês. Eu não perguntei, eu queria saber a idade de você, Mari, e o João, para que o pessoal entenda o nível da nossa conversa aqui, que nível eles estão. Mari? Bom, eu, Mariana, tenho 14 anos. E eu tenho 15. O João tem 15. Mas eu sei que o grupo de vocês não é feito só de Mari e João. Nós temos mais uma coleguinha, né? Queria que você falasse rapidamente só para ela se sentir incluída, né? Uma vez que ela não pôde estar por estar viajando, né? Ela já tinha avisado, né? Sim, a Daiane Paspardelli, ela tem 15 anos. Nós vamos fazer nossas considerações finais, né? Pode gastar uns 2 minutos aí para vocês fazerem as considerações finais. E eu quero que nessa consideração final, que cada um de vocês três, né? Professora Érica, a Mari e o João vão fazer. Vocês vão fazer a consideração e vão estar falando com os alunos. Nessa consideração, eu quero que vocês falem com os alunos que estão querendo ter boas ideias, né? Como vocês tiveram. Então, que seja uma consideração para animar esse povo que está em casa querendo ter uma boa ideia. Bom, eu diria assim para os alunos darem valor à educação, porque é somente através dela que a gente vai conseguir assim um mundo melhor, aprendendo e ensinando é que a gente vai conseguir assim abrir novas portas para estar enfrentando aí novos caminhos. A minha consideração, eu queria falar principalmente com quem tem um projeto em mente e queira desenvolver. Vai lá, fala com o seu professor, vê se a sua ideia tem futuro. Se o seu professor gostar da ideia, converse com ele para ver se você consegue levar ela à frente e tenta. Que pode ser a menor ideia possível, mas ela pode acabar ajudando em alguma coisa. Isso. E eu vou aproveitar e perguntar,
E foi facinho fazer o projeto de vocês, o Raça Silvestre? Foi facinho? Deu trabalho? Ah, deu um trabalhinho. É isso aí, então não pode desanimar, porque dá muito trabalho, né? Professora? Bom, eu, enquanto professora, eu quero deixar aqui o meu recado a todos os estudantes e principalmente aos meus estudantes, né? Como vocês podem ver, eu tenho muito orgulho de ser professora deles. É um orgulho ser professora. Que os profissionais da área da educação acreditem, né, no potencial de seus alunos, ouçam seus alunos. O recado, a consideração que eu tenho além, né, do aluno é para o professor, que ele estabeleça um diálogo com seus estudantes, que ele ouça o que o aluno traz, né, para dentro da sala de aula. A gente tem que partir dessa ideia, né, do que comunidade esse aluno vivencia, que situação que ele enfrenta. E ao dar voz ativa para esses estudantes, como vocês podem ver aqui, eu tenho a Mariana aqui hoje, o João, e tem a Daiane Paspardelli, e outros estudantes também engajados em projetos, eles se desenvolvem demais e eles contribuem para uma sociedade melhor, né? Desafios, nossa, foram muitos desafios, muitos. Muitos pensam em desistir, depois a gente estabelece aquele diálogo, né? Então, para você estudante, que você não desista, né? Que vocês busquem caminhos que os professores possam ajudá-los a enxergar, mas quem vai trilhar é o aluno, né? O professor, a gente vai ali do lado, né? com o estudante, é um caminhar lado a lado, às vezes a gente dá a mão, às vezes a gente solta, né? Para realmente eles terem esse protagonismo, essa autonomia na hora da pesquisa, na hora do desenvolvimento da ideia, né? Quando o aluno chega com ideias, uns querem ir para a Lua, outros querem construir protótipos, né, muito cibernéticos, usar a inteligência artificial, e a gente vai mobilizando, fomentando, né, dando asas para os sonhos, mas também colocando, às vezes, eles no chão também, falando, olha, o que você é capaz de fazer e até que ponto eu posso auxiliá-lo. Então, eu acho que estabelecer esse equilíbrio também no desenvolvimento de um projeto é importantíssimo. E então é isso, eu deixo esse recado para os professores e para os estudantes, que têm que caminhar aí lado a lado. É isso aí, todo mundo precisa andar de mãos dadas, né? O Bicicleta na Cultura, ele agradece a participação do Raça Silvestre nessa entrevista, porque o trabalho de vocês vai contribuir bastante com o pessoal que pedala, porque o nosso programa Bicicleta na Cultura fala das transformações causadas pela bicicleta e aquele que usa a bicicleta. Hoje estivemos aqui na entrevista na Praça do Ciclista em Santa Bárbara do Oeste. Como a Rádio Web Dom se preocupa com a questão da pandemia, né? Tá todo mundo aqui de máscara, né? Então por isso que às vezes o som sai um pouco abafado, né? Mas dá para entender. Tá todo mundo distante, né? Sentadinho numa praça aqui maravilhosa, ao som da Sinfonia dos Pássaros. Um bike abraço e até o próximo programa. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo esse programa pelo nosso podcast? Acesse www.radiowebdom.com. Quer nos enviar um e-mail? Anota aí, radiowebdom@gmail.com. O Bicicleta na Cultura tem apoio total da Rádio Web Dom, pauta, produção e apresentação, eu, José Carlos Armelin, edição de áudio, Heraldo Vaz, e direção-geral do programa, a jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Web Dom BCCLTA, sou tua amiga bicicleta. Bicicleta na Cultura. O uso da bicicleta no deslocamento de pessoas, contribuindo para o desenvolvimento de cidades mais humanas, seguras e amigáveis. Apresentação José Carlos Armelin.